Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje vamos falar sobre iniciantes, rotinas para iniciantes, como começar essa iniciação ao nosso grande esporte que a gente tanto ama e diferentes níveis de iniciante. Não é todo mundo que é iniciante que é igual. Existem iniciantes que nunca praticaram nenhuma atividade física, que nunca treinaram, iniciantes que já treinaram outros esportes, mas que nunca praticaram calistenia ou que simplesmente já treinaram e estão há muito tempo sem treinar. Então a gente vai demonstrar abordagens diferentes para públicos diferentes para tornar essa iniciação à calistenia mais efetiva e mais interessante também. Todo iniciante deve seguir a rotina de pré-treino igual a um avançado, intermediário, diferente de nível de treino, vai ter que passar por aquela fase de mobilidade, de aquecimentos para preparar o corpo, principalmente esse cara que talvez tenha diversos encurtamentos, falta de mobilidade. Então o principal nessa fase vai ser trabalhar justamente a rotina pré-treino para que libere mais estes grupamentos musculares, estas articulações. Então o iniciante deve caprichar bastante nessa fase que nós já abordamos aqui de pré-treino, porque vai ser o ponto-alvo para permitir que seu corpo consiga avançar mais durante os treinamentos. O iniciante deve levar sempre em consideração que ele está começando, então a gente deve começar de forma gradativa, de forma tranquila, sem pular etapas, evitando assim lesões. É muito comum a iniciação passar dos limites e se lesionar, fazendo com que você fique traumatizado do esporte, fazendo com que você se afaste, fazendo com que você perca até o prazer de praticar uma atividade. E não porque a atividade é lesiva, e sim a forma com que foi trabalhado de maneira irresponsável. Então a gente começa com muita cautela, sim, mas também permitindo que você vá avançando conforme o seu corpo vai respondendo. Então na nossa primeira rotina a gente vai com muita calma. A gente vai trabalhar cerca de 6 exercícios de forma bem fácil. Na verdade nós vamos trabalhar 7 movimentos. Nós vamos trabalhar um circuitinho com um exercício de puxar, um de empurrar, um de pernas, um outro circuito da mesma forma, um de puxar, um de empurrar, um de pernas e um movimento abdominal de forma isolada. Essa vai ser a nossa primeira rotina, porque daí nós vamos estar trabalhando todos os músculos de empurrar, todos os músculos de puxar, todos os grupos musculares dos membros inferiores e isolando uma atividade de abdômen ou de core para que você consiga sim trabalhar nessa primeira rotina já o corpo todo, mas de forma bem suave. Então eu vou apresentar aqui a rotina que você vai colocar e na sequência a gente vai trabalhar uma segunda rotina. Essa primeira rotina nós vamos trabalhar de 2 a 4 semanas. É fundamental que a gente trabalhe pelo menos durante 2 semanas. Como que ela vai se dividir? Ela vai se dividir em 2 a 3 treinos para semanas. Ou seja, segunda e quinta, segunda, quarta e sexta. Durante 2 a 4 semanas. Como que eu vou progredir para uma próxima? A partir do momento que eu sinto que os movimentos já estão fáceis, a partir do momento que eu já não sinto mais dor muscular tardia, a partir do momento que eu realmente estou sentindo que eu posso dar um passo a mais de forma ainda bem segura. E como que a gente vai dividir? Nós vamos trabalhar Australian Pull-Up, push-ups com ou sem joelho no chão, agachamento com assistência de um banco ou sem assistência de um banco. Juntamente disso, nós vamos trabalhar exercícios isométricos, são muito eficientes, principalmente para a gente progredir nos movimentos tradicionais. Então a gente vai trabalhar aqui barra isométrica, dip isométrico e uma boa elevação de quadril. Tanto na barra isométrica, onde a gente vai sustentar em cima com os músculos contraídos, no dip a gente também deve manter os músculos sob tensão, principalmente peitoral e tríceps. Então a gente deve ter essa consciência para manter este grupo muscular ativado. E em conjunto a gente vai trabalhar um abdômen ou no solo ou na barra, o que ficar mais tranquilo de você fazer. Consegue fazer na barra? Ok. Não consegue? A gente faz no solo. E aqui vem algumas particularidades que a gente vai trabalhar, algumas partes técnicas. No Australian Pull-Up é totalmente importante nós trabalharmos tanto da pegada pronada
como na pegada supinada. Nessa fase a gente não vai se apegar nas pegadas, o que fica mais fácil para você. Ficou fácil o movimento com a perna flexionada, a gente pode tornar mais difícil com a perna estendida. Então nós temos esse truque para aumentar a dificuldade, como se a gente estivesse aumentando a quilagem do movimento. Só pelo fato de a gente estar com o corpo estendido, a gente já vai conseguir tornar o exercício mais difícil. É também muito importante ressaltar que você estenda totalmente os braços na descida e contraia bem os grupos musculares, que são as costas, fechando essas escápulas e flexionando bem os seus cotovelos. A flexão também, a gente desce peitoral em direção ao solo, pode até encostar e estender totalmente o cotovelo em cima. Ficou difícil? Pode fazer com os joelhos flexionados, mas tem que ser movimento total, completo, amplitude total, onde eu subo tudo, estendendo totalmente o cotovelo e controlo bem essa descida. No agachamento, para quem tem dificuldade, a gente usa a assistência de um banco, mas se não tem, a gente desce um pouquinho abaixo de 90 graus, ou até nessa fase em 90 graus, mas eu prefiro que você desça mais e suba tudo. Chegou em cima, já desce para não perder a tensão muscular, porque em pé não há contração nenhuma, você vai estar descansando. Então chegou em cima, já desceu. Sobre as barras isométricas e os dips nós já falamos. Mantém os músculos sob tensão, as costas a gente tem que fechar bem as escápulas, peitoral bem ativado no dip e elevação de quadril, pesando bem o trabalho na posterior de coxa, no glúteo, com o abdômen contraído também. O abdômen a gente faz no solo, mas para quem tem a facilidade pode fazer na barra, que se torna um pouco mais efetivo, porque você já vai estar trabalhando a sua pegada. Em conjunto com isso, você também vai estar ativando bem os músculos dorsais, porque você vai estar ali na barra, se mantendo naquela posição, e quem mantém você são estes músculos. Então você tem um abdômen sendo trabalhado, mas também você consegue ter mais uma ativação de forma bem indireta do movimento, que era abdômen, mas trabalha dorsal junto. Então essa é uma primeira rotina para a gente colocar em prática, uma rotina bem simples, mas bem eficiente para aquele cara que está iniciando. Já na sequência a gente vai mostrar a progressão que a gente pode fazer desta rotina. Chegamos então à nossa progressão, já fizemos aquele treino durante 2 a 4 semanas, agora a gente vai para uma progressão onde a gente vai ter um trabalho já com muito mais intensidade, mais dificuldade também, mas a gente já trabalhou o que? 2 semanas, um mês, então a gente já pode progredir. E nós vamos progredir principalmente trabalhando na barra fixa e na barra paralela, que são equipamentos bases da calistenia que a gente deve utilizar sempre que possível. Começamos então na barra fixa fazendo um pull-up, uma barra fixa negativa. Como é que funciona isso? A gente sobe com um pulo, com alguma assistência, onde você consegue chegar lá em cima sem fazer força ou com o mínimo esforço possível, e daí sim controlando bem essa negativa, descendo de maneira mais devagar que você conseguir. O subir que eu falei sem esforço, não necessariamente você precisa subir sem esforço. Você pode subir sim, se você já consegue um pouco mais, com um pulo e fazendo um pouquinho de força na concêntrica. Mas como o principal fator aqui é trabalhar a parte excêntrica, então eu prefiro que você suba da forma mais fácil que você conseguir, porque o foco está aqui, ó, controlando a descida. E o controlar a descida requer muita técnica. Você deve ativar bastante dorsais, bíceps, as escápulas que a gente fala, então é fundamental não esquecer. Ative as escápulas, faça o movimento, controle sim os cotovelos também, essa extensão do cotovelo, fazendo com que o bíceps mantenha contraído, e você vai liberando essa descida o mais lento que você conseguir. Assim nós vamos estar ativando muito os músculos responsáveis por fazer a barra fixa, mas trabalhando apenas a fase negativa. E no dip nós vamos fazer igual, a gente pula, mantém os cotovelos, os braços totalmente estendidos, e você vai controlar a descida até os seus cotovelos chegar a 90 graus. Os cotovelos chegaram a 90 graus, você vai pular novamente, manter o corpo estendido e controlar essa descida. Essa descida você deve conscientizar um trabalho de peitoral, de ombros, de tríceps. Então são esses músculos que vão controlar a descida, e assim como na barra você vai descer de forma mais lenta possível. E
Trabalho de membros inferiores, nós vamos colocar um afundo já nesta fase. Uma perna na frente como base, uma perna atrás estabilizando, e você vai fazer um agachamento basicamente unilateral, porque a perna de trás está apenas sustentando o movimento. Então você vai fazer o movimento para baixo e para cima, de forma bem simples, fazendo todo o trabalho de força na perna que está na frente. E assim ativando muito essa perna que está na frente. Descansa um pouquinho, 10 a 15 segundos. A gente vai para uma próxima fase, que é trabalhar a perna que estava atrás, agora ela vai para a frente. Um ponto importante que nós não devemos esquecer, que de um exercício para o outro nós devemos dar cerca de 30 segundos a 60, completando toda uma série de exercícios como foi sugerido, para entrar para a próxima sequência, para o próximo circuito, de 1 minuto a 2 minutos de descanso, para que você possa recuperar a musculatura, para que ela já não se encontre tão fadigada, para conseguir realizar de forma mais efetiva, com o movimento mais correto, e assim tornando o movimento, além de mais seguro, também mais eficiente. Já neste segundo circuito nós vamos trabalhar totalmente isométrico, ou seja, movimentos estáticos. A gente vai permanecer de forma isométrica, paradinho, na fase concêntrica do movimento. Pull-ups, barra fixa isométrica. A gente vai subir na barra, chegou lá em cima, vai manter contraído pelo máximo de tempo que você conseguir. Então você vai manter lá em cima de forma bem estática, e no dip a mesma coisa. Você vai fazer dip isométrico também sustentando, só que de uma maneira um pouquinho diferente, com os cotovelos semi-flexionados, o corpo levemente inclinado para ter uma tensão, porque se a gente fizer com o corpo totalmente estendido em cima, geralmente você pode manter ali por muito mais tempo, sem sentir um trabalho tão efetivo para peitoral, mas para tríceps que está forçando essa extensão. Então a gente vai fazer com os cotovelos levemente flexionados, o corpo levemente inclinado à frente. E o agachamento a mesma coisa, em 90 graus ali, agachamento isométrico, a gente vai sustentar e você vai sentir um leve tremor nas pernas pelo tempo que a gente está sugerindo, ou até a falha. Então todos os vídeos que a gente tem trago aqui, estamos trazendo as sugestões aqui no decorrer, mas também a gente pode ir adaptando algumas coisas que são fundamentais para que realmente, porque a gente fez 2 circuitos já e nós vamos para um terceiro, que já está na hora da gente trabalhar um pouco mais de volume de repetições, e por isso nós vamos voltar lá para a outra sequência, que é o que? Australian Pull-ups, remadas ali na barra paralela, push-ups, o bom e velho apoio, e elevação de quadril. Movimentos que você já colocou na outra rotina, que você já está bem adaptado a fazer. Então agora a gente vai fazer com maior volume, pensando nisso. Os outros movimentos são movimentos mais técnicos, movimentos que nessa fase para você é de mais força. Então a gente vai trabalhar aquela base que é bem básico, bem simples, para ter mais volume de repetição. Assim você conseguir ganhar mais força também, mas também gerar alguns sinais de hipertrofia, e que você consiga desenvolver melhor. Então, Australian Pull-ups, push-ups e elevação de quadril permanecem na rotina. E agora a gente entra no final, um trabalho de abdômen. E como que vai ser esse abdômen? Se a gente fez um abdômen na barra fixa, você vai trabalhar, além do abdômen na barra fixa, um abdômen no solo. Se você estava fazendo só no solo, já chegou a hora de você ir para a barra fixa, que você deve sim utilizar estes movimentos, que além de trabalhar o core, são movimentos que são progressões para diversos outros exercícios que no decorrer da sua jornada você vai ter que fazer, porque você vai querer fazer. Então já desde o começo a gente já começa a se habituar a trabalhar movimentos suspensos na barra fixa. Essa então foi mais uma rotina. As sugestões de séries e repetições estavam no decorrer do vídeo, mas qualquer dúvida, qualquer sugestão a gente pode ir mudando. Você tem meu contato, a gente vai conversando. E vamos então para uma próxima rotina, a terceira rotina dos iniciantes, porque depois disso a gente já não é tão mais iniciante, a gente vai se aventurar em novas jornadas. E chegamos então na nossa terceira rotina para iniciantes, que a gente pode estar começando ela com 1 mês de treinamento, ou até mesmo com 2 meses, porque cada rotina tem a sugestão de 2 a 4 semanas, e essa vai permanecer com essa sugestão de 2 a 4 semanas. Aqui nós já vamos colocar alguns movimentos que a gente não trabalhou, ou seja, movimentos novos, e vamos manter sim uma base
porque todo treino deve manter uma base, não há por que sair trocando tudo. Mas aqui a gente já vai entrar com alguns estímulos isolados de braços, que é fundamental a gente trabalhar bíceps e tríceps isolados em determinadas situações como essa. Então, o primeiro movimento que a gente vai trabalhar agora são movimentos que a gente ainda não fez, que é o straight dips, que é o dip, o mergulho, só que usando apenas uma barra, ou seja, numa barra reta, numa barra paralela assim, mas a gente vai utilizar somente uma barra. E a gente vai fazer de duas maneiras. Para aqueles que estão mais fortalecidos, a gente vai fazer um movimento tradicional, onde a gente desce com os cotovelos raspando as costelas, fazendo um movimento de empurrar com o peitoral, com o ombro, com o tríceps acima, controlando, descendo próximo ao abdômen ou até mesmo encostando no abdômen, a gente empurra para chegar lá em cima. Para aqueles que tiverem dificuldades, a gente faz esse movimento com assistência, onde eu pulo para chegar em cima e controlo a descida. Trouxe a barra próximo ao abdômen ou até mesmo encosto no abdômen, eu desço da barra, pulo e subo novamente. Então a gente consegue fazer ela normal ou com assistência. E aqui nós vamos entrar na sequência com um chin up parcial, ou seja, nós não vamos descer tudo. A gente sobe ou na força, se você já está com este nível, ou simplesmente com a assistência com pulo. Cheguei lá em cima, eu vou descer com os cotovelos até 90 graus e subo de novo. Então a gente vai fazer movimento parcial, onde assim uma amplitude reduzida, mas que a gente vai estar trabalhando os músculos dorsais e os músculos dos flexores de cotovelo, bíceps, braquial e braquioradial. Então fecha as escápulas para você ter uma ativação maior destes músculos dorsais. Em conjunto disso, nós vamos trabalhar ainda aqui um agachamento, só que a técnica do ponto zero. A gente vai descer a 90 graus, vai sustentar o movimento lá embaixo por cerca de 5 segundos, subiu, desceu, sustenta lá por cerca de 5 segundos e assim a gente vai fazer até chegar nas repetições que a gente pré-determinou. Dei descanso de 1 a 2 minutos. Ao finalizar toda essa sequência, a gente vai partir para uma próxima sequência, que a gente vai entrar com a paralela novamente com assistência, o dip com assistência, onde eu pulo, controlo a descida, mas caso eu já esteja fortalecido, eu vou fazer o máximo de dip que eu consigo, fazendo com a força, o movimento que digamos seria o tradicional, e completo com assistência. Digamos que botamos aqui a sugestão como passamos, de 10 a 15 repetições. Eu consegui fazer 5 com o movimento tradicional, eu faço mais os movimentos com assistência até completar sugestões. E o pull-up a gente vai fazer a barra fixa negativa também. Subo na assistência e eu controlo essa descida estendendo totalmente os braços. Já não é um movimento parcial como demonstrado antes. É um movimento estendendo todo o cotovelo, como a gente já passou numa rotina. E aqui entra um movimento novo, que é a passada. A passada nada mais é que um afundo em transição, onde a gente vai estar andando sempre nesta passada aqui, conforme a gente vai demonstrando. O segredo é o que? A perna que se desloca à frente é a que faz a força. Eu estou com a perna direita à frente, agora eu venho com a esquerda que está atrás fazendo essa transição. E aqui nós vamos trabalhar de forma bem isolada os braços, bíceps e tríceps na paralela. Se eu faço movimentos de puxar, o bíceps está muito ativo, então a gente pode trabalhar assim de forma isolada para que ele consiga fazer o trabalho melhor, assim como o tríceps no de empurrar está muito ativo. Então a gente vai acabar fortalecendo de maneira isolada estes dois grupos musculares, estes dois movimentos, estes dois músculos de forma bem simples. Faz a extensão total do cotovelo, flexiona fazendo a força no bíceps. Aqui na paralela um movimento muito fácil de fazer. Foca no bíceps, foca na ação da flexão do cotovelo. Não fica fazendo movimentos de ombro, não faça flexões e elevações de quadril. Você deve permanecer com o tronco estático, as pernas com uma base bem sólida, para que você possa fazer o movimento somente no bíceps. E assim a gente faz no tríceps também. Os pés bem bases ali no solo. A gente vai acabar nesse movimento ativando muito o tríceps também, porque ele vai o abdômen, porque ele vai estar ativo de forma isométrica, para que você possa
fazer a extensão de cotovelo. A força está no cotovelo, nessa extensão, ativando o tríceps. Então eu controlo a descida nessa flexão de cotovelo e faço a força na extensão, ativando bem e muito bem os tríceps. E aqui entra mais um movimento de perna, que é o afundo no banco. Eu fico com um pé no banco, um pé no chão. Apenas a perna que está em cima no banco vai ser a responsável por fazer a força, por fazer o movimento. E assim a gente vai fazendo essa força unilateral conforme os outros movimentos, porque daí a gente consegue fortalecer muito mais estes grupamentos musculares, que são as pernas, de forma mais eficiente, porque é um grupo muscular muito forte, que muitas vezes só agachando, subindo, descendo nessa fase já não é mais tão efetivo. Então a gente vai trazendo variáveis de movimento que vão nos permitir que a gente consiga evoluir com o nosso corpo apenas sem usar quilagem extra. Então a gente vai fazer esse movimento aqui de forma bem concentrada, para depois voltar para o abdômen, e o abdômen são os mesmos ainda. Por esse período de tempo nós vamos trabalhar esses dois modelos de abdômen, mas a gente vai trazer mais uma sugestão agora, que é o abdômen na barra paralela, para você colocar também em conjunto com os outros que você já fazia, que é muito simples. Fazendo esse movimento aqui, levando o joelho próximo ao peito, eu estendo tudo embaixo, faço a flexão em cima, os cotovelos bem estendidos, também já acaba ativando de maneira isométrica o tríceps. Então a gente faz esse trabalho isolando muito o abdômen. É muito similar ao que a gente faz na barra suspenso, só que aqui quem vai estar mantendo o movimento é principalmente peitoral, ombro, tríceps, para que o abdômen possa trabalhar. Então é muito legal a gente colocar este movimento também nessa rotina já no final. E assim, com essas sugestões, nós fechamos a parte de iniciação de treinos para iniciantes. São 3 sugestões. A gente trouxe a base do descanso, a base da respiração antes, a base do pré-treino antes. Então a gente já tinha toda uma base de coisas que a gente deve colocar na rotina antes, para chegar nessa fase da iniciação. E para onde a gente vai agora? Para outros treinos. Nós ainda temos rotinas específicas para hipertrofia, rotinas para já mais avançados, intermediários, vai muito do nível. Então a gente vai, no decorrer dos vídeos dessa série, trazendo outros níveis e outros estilos e estímulos de treino também. Só posso agradecer então a você que acompanhou mais essa aula. Fique esperto que tem muito mais aulas vindo por aí. Muito obrigado, até a próxima aula.